Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e os pedidos da paróquia, né, que a gente sempre faz aqui. Pedir a vocês para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer cada vez mais. Lembrando que estamos próximos dos 25 mil inscritos e haverão sorteios aqui no canal. Vai ter sorteio aqui no canal para vocês. Se preparem, muita coisa legal vai rolar aqui. Sorteio de camisas do Fluminense. E, ó, para conseguir a gente chegar logo nesses 25K aí, tá vendo esse campo do comentário aí no seu celular? Puxa o comentário para o lado e clique em hypar, que você ajuda a entregar mais esse conteúdo aqui. O hypar ajuda demais. Ou então, se você também quiser ajudar um pouco mais o canal, você pode ser membro. Ó. Tem as categorias de membro aqui, planos de R$5, R$8, R$15. É só clicar no botãozinho do membro aqui embaixo desse vídeo que você pode se tornar membro do canal, fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, ter vantagens e benefícios que só o membro do canal tem. Beleza, galera? Dado esses detalhes aqui, feitos esses pedidos aqui a vocês, pedidos simples, pedidos categóricos que nos ajudam muito, quero já começar a falar sobre as notícias do Fluminense. Vocês sabem que eu não enrolo, trago as notícias aqui sem problema nenhum. E, cara, o negócio aí que a gente vai tratar agora é uma coisa legal demais, cara, que é a volta do Keno. O Keno está de volta, é isso mesmo. Uma boa notícia aí, e viajou para Porto Alegre para o jogo contra o Internacional. Está aí a matéria aí trazida pelo GE, né? Repercutida aqui pelo Netflix, falando, ó, Fluminense volta a campo domingo, no último compromisso antes de viajar para os Estados Unidos. Né? Aí vai falando que o atacante Keno, de 35 anos, que ficou fora dos últimos jogos, gerou muita desconfiança da torcida, está de volta. E vai falando, oficialmente o clube informou que o jogador passou por um controle de carga, devido a dores nos músculos de toda a coxa direita. Também teve na panturrilha, também não foi só o músculo da coxa direita. Na sequência, ele realizou um trabalho físico técnico, motivo que o tirou do jogo contra o Once Caldas. De acordo com a informação divulgada na manhã deste domingo, o jornalista Vitor Lessa, desculpa galera, eu falei GE, não, foi o Vitor Lessa, no X, antigo Twitter, informou que Keno viajou com a delegação do Fluminense para Porto Alegre. Sendo assim, ele volta a ser opção para o Renato Gaúcho. Então tá aí dada a informação do Vitor Lessa, né? Falei que GE, peço desculpa ao Vitão aí, informação do Vitor Lessa para a gente aí, é que o jogador está de volta, cara. Isso mesmo, vai estar à disposição já no jogo contra o Internacional em Porto Alegre, tá bom? Vitor Lessa trazendo para a gente informação aí de que o jogador está de volta ao Fluminense. Muito boa notícia, Keno voltando. Que bom, graças a Deus que o Keno está de volta. Galera, dando sequência para vocês aí, o Renato já está com praticamente o time definido para a partida contra o Internacional. Isso mesmo, e a gente vai colocar aqui a provável escalação do Fluminense, lembrando que hoje tem pré-jogo, tá? E eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó, nosso pré-jogo hoje vai rolar a partir das 18 horas, faremos um pré-jogo Fluminense Internacional com muita informação de Fluminense. É uma live, né? Às 18 horas. Aguardo vocês aqui no canal para a gente falar sobre o Fluminense Internacional, trazer informações sobre arbitragem, informação sobre o Fluminense, informação sobre o Internacional, tudo que vai acontecer no jogo aqui no Resenha. Vocês sabem que tem um conteúdo de boa qualidade aqui nos pré-jogos, mas a gente já vai trazer também aqui a provável escalação do Fluminense, segundo o GE. O Renato deve ir com esse time que está aí, ó. Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva, Freitas e Gabriel Fuentes, Hércules Martinelli e Ganso. E no ataque, Arias, Serna e Everaldo. Esse é o provável Fluminense que vai a campo contra o Internacional na partida de hoje. Fluminense mantendo aí o esquema do jogo contra o Once Caldas, com Ganso na meiuca, né, sem a trinca de volantes. Tá aí o Flusão, que vai a campo contra o Internacional. Renato praticamente botando o mesmo time que ele está definindo como titular, né? Eu só gostaria, nessa escalação aí, de ver o Serna pela direita e não pela esquerda. Mas ele está testando, treinando o Serna pela esquerda e para poder ver se ele se adapta àquele lado ali. Tá bom, galera? E sobre Serna, eu quis trazer aqui para vocês uma discussão sobre o Serna, tá? Eu vou colocar uma matéria feita aqui com o Serna pelo GE. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui a matéria sobre o Serna
que no GE que tem sobre o Serna, um destaque ao Serna feito no GE, que é essa matéria aqui, ó. Serna aproveita a brecha, ganha pontos e acirra a disputa no ataque do Fluminense. E aí vem falando, o colombiano tem fama de aparecer nos grandes momentos e é o vice-artilheiro da equipe na temporada, mesmo não sendo titular na maior parte das partidas. Isso é uma questão também que eu confesso que eu não consigo compreender. Falo muito sobre isso aqui, ó. Aí vem falando aqui que toda crise surgem oportunidades, Keno e Canóbio, peça-chave, não tiveram lesões. Aí vem falando aqui que já são 4 atuações consecutivas do camisa 90 como titular, com 3 triunfos e 1 empate. Na última quinta-feira ele coroou um bom desempenho com um gol sobre o Once Caldas. Aí vem falando que Serna hoje é o vice-goleador da equipe na temporada, ao lado de Canóbio, com 6 bolas na rede, só que ele com muito menos tempo que o Canóbio, é importante dizer isso. Aqui não fala sobre isso, mas ele teve menos tempo em campo. Aí vem falando que o que chama atenção é o número de participações de jogos. Ele, junto com o goleiro Fábio, o atleta que mais vezes entrou em campo pelo Fluminense neste ano, 30 presentes. Mas lembrando de uma coisa, ele entrou, mas ele não jogou jogos inteiros, ele só entra nos fins de jogos. Agora que ele teve uma sequência de 4 jogos por causa de contusões. Só que aí ele até fala aqui, ó, só que saindo do banco de reservas, tá, que foram as maiores oportunidades dele. Balançou a rede no 1-0 contra o Cuiabá na 37ª, inaugurou o marcador diante do Palmeiras no Allianz, no confronto decisivo no ano passado, vem falando aqui de gols dele já no ano passado, enfim, vai falando aqui sobre o Serna, né? E as oportunidades que ele vem aproveitando, o fato dele ter 9 gols em menos de um ano com o caminho do Fluminense, e ele não é um goleador, né? Enfim. Aí essa matéria aqui, galera, que eu trouxe para vocês, que é a matéria de ontem, ela me despertou aqui uma reflexão. Eu já venho há um tempo percebendo que o Serna era um dos poucos jogadores do Fluminense de ataque, jogadores no geral, dos que foram contratados, que tinham oportunidades efetivas. O que são oportunidades efetivas? É começar e terminar jogos. A gente vê o Canóbio começando e terminando jogos, uma insistência com o Canóbio. Em várias partidas, o Canóbio jogou quase que 6 partidas consecutivas como titular e não jogou bem. Aí você via o Keno também começando algumas partidas, entrando em outras. E você não via o Serna ter a mesma oportunidade. E isso foi algo que me chamou muita atenção. E eu falei, mas por que o Serna, esse ano, não está tendo a oportunidade de começar jogos? Por que isso está acontecendo? E eu comecei a questionar isso, né, durante o início do ano, em algumas lives que eu fiz aqui. E o Serna foi muito importante no ano passado. Haja visto os gols decisivos, como citou aqui, contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, foram gols decisivos que ele fez, que selaram a nossa permanência na Série A. Um jogador que chegou no meio da temporada passada, não teve nem tempo de se adaptar. E, cara, pelo pouco tempo que ele teve para se adaptar, ele foi muito bem. Ele se adaptou melhor ao Fluminense em curto tempo do que até o Ares. E uma outra coisa que me salta aos olhos, o Serna joga na mesma posição que o Keno. E o Serna tem 9 gols em menos de um ano de Fluminense. O Keno, em 3 anos de Fluminense, ele tem 12 gols com a camisa do Fluminense. Então, assim, o que justifica o Serna não ter oportunidade? Uma outra coisa que eu percebo é a torcida do Fluminense, que, como eu volto a falar, é uma torcida muito impaciente. E já classificou o Serna como um jogador meia-bomba, como um bagre, como um jogador sem talento, sem qualidade. E eu não vejo isso no Serna, não. O Serna está longe de ser um grande jogador, um jogador voluntarioso, um jogador de alto nível, ele está longe disso. Mas ele é um bom jogador. Eu acho o Serna um bom jogador. Ele tem alguns problemas na tomada de decisão, ele tem afobações, que é normal para um jovem. Ele é um jovem de 23 anos. Então, assim, eu sinceramente, eu vejo uma certa má vontade. 23 não, desculpa, ele tem 27 anos, tá? Perdão, falei errado, dei uma olhada aqui, porque eu achei que eu tinha falado alguma coisa errada, mas tem 27 anos o colombiano Kevin Serna, tá? 27 anos, e ele faz 28 em dezembro. Aí não deixa de ser um jovem. Então, assim, um jogador que demonstra ser um jogador de muita garra, um jogador que ajuda muito na fase defensiva, um jogador que não se omite, ele mesmo errando, ele continua, não se abate com erros, ele erra e continua tentando, é um jogador que você vê que ele tem muita vibração, sabe? E também tem técnica, é um jogador que tem 1 contra 1 até bom. Quem não lembra daquele drible que ele deu no André, né, no jogo na Libertadores de 2023, que ele desconcerta o André, ele tem bom drible.
ele tem explosão e tem uma boa finalização. Ele não é um jogador bagre, não, gente. Então, assim, eu acho que há uma má vontade também nossa, que eu falo da torcida com o Kevin Serna. Acho que esse cara, tendo mais oportunidades, tendo mais rodagem, ele pode ser titular do Fluminense e daqui a um tempo a gente até desconsiderar a possibilidade dele ser barrado, né? E ele ser um titular absoluto. Óbvio, não é um jogador de alto nível, mas é um bom jogador. Então, eu acho que há então, subestimam demais o Serna, né? Eu acho que a própria torcida subestima demais o Serna. Eu acho que o Serna já provou que é um bom jogador, que pode ser um bom jogador para o grupo do Fluminense. Então, essa matéria do GE mexeu um pouco com a minha cabeça, mas eu queria a opinião de vocês. 9 gols em menos de um ano no caminho do Fluminense, comparado com jogadores como o Keno, que tem 3 anos de Fluminense, que tem 12 gols. Vocês não acham que isso é algo a ser levado em consideração? Inclusive, quem trouxe esses números para mim foi meu amigo Evandro Prado, quero dar o crédito a ele aqui, que é um cara que, estuda muito essa parte de estatística de jogadores, ele acompanha demais, ele levantou essa bola e eu concordo muito com ele. Tá? Eu acho que o Serna precisa de continuidade, é um bom jogador e pode entregar muito, e não é bagre, não. Tá? Esse é o meu ponto aqui, que eu gostaria de frisar sobre Kevin Serna. Eu não tenho procuração para sair em defesa do Kevin Serna, não. É só uma coisa que eu acho que é bom para o Fluminense. Dando sequência aqui, galera, eu venho apurando aí informações de que o Arão poderia estar sendo sondado pelo Fluminense. Eu fiz alguns contatos, tenho apurado aí a questão do Arão há pelo menos 4 dias. E assim, galera, até para trazer para vocês um pouco de informação a respeito. E o que eu obtive sobre o William Arão no Fluminense? Tá saindo até em páginas de Flamengo. O Gavia News trouxe essa informação. Mas assim, a sondagem pelo William Arão nesse momento, vindo do Fluminense, a informação que eu obtive, inclusive de fontes de dentro do Fluminense, é que não houve sondagem, tá? Até o presente momento. O que me disseram é o seguinte: o Arão é um jogador que agrada o presidente Mário Bittencourt. É um jogador que agrada muito o presidente Mário Bittencourt. Inclusive, no início desse ano, o presidente Mário solicitou a pessoas do departamento de futebol que fizessem sondagem a agentes do jogador. Essa foi a informação que chegou a mim, tá? E na época foi feita e não houve evolução desses contatos, dessas negociações, mas é um jogador que interessou ao Fluminense no início desse ano. Nesse momento, o Arão está livre no mercado, tá? Pode pintar no Fluminense? O que acontece? Eu não tenho informação. A informação que eu tenho é que não há sondagem nesse momento. Mas se ele aparecer no Fluminense, não vai ser algo que eu vou achar absurdo. Porque se em algum momento, e não foi tanto tempo assim, se fosse um ano, talvez, tudo bem. Porque um ano é um tempo suficiente para o jogador cair de produção. Mas, a gente está em junho, há 6 meses atrás, o Fluminense procurou o jogador, né, a pedido do próprio presidente. Então, se ele está livre 6 meses depois, é possível sim que alguém tente contratá-lo por conta disso. 6 meses é um tempo muito pequeno. Dá sim para levar isso em consideração. Agora, eu não faço ilação aqui no canal. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu tentei ao máximo apurar essa informação, tá? Apurei com fontes. A minha fonte principal, que eu confio muito, não soube me dizer nada sobre essa negociação. Conversei com uma pessoa, né, que deu essa informação para alguns canais de que o Fluminense poderia negociar com ele. E essa pessoa falou assim: não, Quintela, é interesse sim do clube, mas ela falou para mim, mas não senti assim segurança. E aí eu fui até uma pessoa do clube, uma pessoa que eu tenho contato, e perguntei: cara, você acha que há essa possibilidade? Essa pessoa disse assim para mim: Quintela, a possibilidade há, mas não há nada no momento, não há negócio, não há sondagem, não há nada com o William Arão. Agora, como o Mário gosta dele e há um tempo atrás houve essa sondagem, é possível que ela volte a acontecer. Então, o que eu posso dizer para vocês, o que eu sei sobre o William Arão, até respondendo a algumas mensagens que eu tenho recebido, inclusive lá no Instagram. No Instagram eu recebo muita mensagem da galera, né, dos amigos que seguem o canal, torcedores do Fluminense, que sempre quando surgem essas informações de canais sobre contratações, as pessoas vão lá me perguntar. Eu até agradeço assim, o carinho e a confiança de vocês, né, que sempre me vê com cara com credibilidade, então eu agradeço a vocês por esse carinho. Mas nem tudo a gente sabe, a gente não tem muitas fontes. Eu não sou um cara que tem muitas fontes.
Entende? Eu não tenho como... talvez eu não seja o melhor cara para vocês perguntarem. Eu posso garantir a todos vocês que me fazem essas perguntas, e não tem nenhum problema sobre isso. Não estou aqui reclamando de você me perguntar, nada disso, tá? Vocês vão ser sempre muito bem tratados e bem-vindos. É que eu vou tentar apurar quando vocês trouxerem para mim a informação. Isso eu vou tentar fazer. Né? Mas eu não tenho tantas fontes. Então, assim, de repente, o fato de eu ter recebido essa resposta e outras pessoas terem dado essa informação é que essas pessoas têm mais fontes do que eu. E pode ser isso, mas eu não consegui muitas informações sobre Arão, mas se vier, não vai me surpreender, tá bom? Dito isso, galera, tá virando novela esse negócio do Nico Lopes, hein? Ontem a imprensa uruguaia trouxe a informação, né, de que o jogador, anteontem, né, de que o jogador não viria para o Fluminense, né, que ele já disse não ao Fluminense. A imprensa uruguaia trouxe isso, foi repercutido por toda a imprensa uruguaia. Pois bem, aqui no Brasil foi o contrário. Saiu no GE, saiu em um monte de mídias que o staff do jogador tinha dado sim para o Fluminense. A informação foi revelada ontem. Informação do GE. Está até sendo repercutida aqui para um monte de mídia. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, o Netflix está repercutindo essa informação. Está aqui, ó, do GE. Ó, nesse sábado, o portal GE informou que o Flu não fez proposta pelo jogador, mas apenas uma sondagem inicial. Ainda assim, vale destacar que o staff do atleta deu resposta positiva à ideia de disputar o Mundial no time de guerreiros. Ou seja, parece que o staff do jogador deu uma resposta positiva. Mas como o staff do jogador dá uma resposta positiva, o Fluminense não faz proposta e a imprensa uruguaia diz que ele não aceitou a proposta. Está complicado essas informações. Elas estão muito desencontradas. A informação que tem aqui no Brasil é que não tem proposta, que é a informação do GE, é que não tem proposta, mas que os empresários do atleta gostaram. A informação que tem no Uruguai é que teve proposta e eles disseram não. Então, de fato, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu vou falar por mim aqui, eu não consegui nenhuma informação sobre essa negociação. Tá? Eu fui até pego de surpresa quando chegou a mim essa informação de que o jogador estava negociando com o Fluminense, porque não aparecia entre as possíveis negociações em tudo que a gente obteve de informação. Porque aquela história, galera, hoje eu estou aprendendo a fazer jornalismo, mas a gente recebe muitas informações, muitas. A gente recebe muitas informações no Instagram de torcedores, a gente recebe informações de gente da imprensa, de amigos jornalistas, de amigos comunicadores, de amigos youtubers, né? De pessoas também influentes no clube que gostam da gente, de pessoas de grupos políticos, de situação, oposição, que confiam no nosso trabalho, de tudo quanto é lugar. Eu já recebi aqui, assim, só de atacante, uns sei lá quantos nomes. Só que eu não vou dar nenhum, porque eu não pude apurar. O único que eu consegui apurar um pouco foi o Carlos Vinícius, e ainda assim, nada de sondagem, e me surpreendeu quando eu soube do Nico Lopes, porque dentre todas essas informações que eu tenho, não tinha o Nico Lopes. Não se falava em Nico Lopes. E aí, de repente, o Nico Lopes surge aí, né, como um nome. E aí, essas informações desencontradas. O GE trazendo que não foi feita proposta, apenas uma sondagem inicial. Sondagem é diferente de proposta mesmo, galera. É saber se o jogador sairia, quanto ele gostaria de receber, o tempo de contrato. Isso é uma pergunta que o clube faz. Tá? E que o staff disse para o Fluminense, ok, eu quero, hein? Eu quero. Só que lá no Uruguai diz que teve uma proposta e não uma sondagem, e que o jogador disse não. Então, na verdade, galera, a gente não sabe de absolutamente nada. Eu prefiro ficar com a equipe do GE, uma equipe séria, né, de profissionais sérios que a gente conhece, né, com boa entrada no clube, né? Então eu vou ficar com essa informação de que foi sondado, né, e que o staff do jogador gostou. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe. Mas essa é a questão. E a imprensa uruguaia dizendo que não tem nada. Enfim, é isso. E o GE ainda fez uma matéria com um torcedor do Internacional que falou sobre ele, né? Com um comunicador lá, um youtuber do Internacional, que falou sobre ele, sobre Nico Lopes no Internacional. Vamos ler o que ele falou aqui, ó. Ele sofreu com problemas físicos e a timidez em 2016. No ano seguinte, também não conseguiu se firmar, mas terminou como artilheiro do time com 17 gols e ajudou a subir. Existia uma dúvida sobre em qual posição se encaixava melhor.
foi testado como centroavante e ponta. Em 2018, assumiu protagonismo e foi fundamental na campanha que levou o Inter ao 3º lugar no Brasileirão. Novamente como goleador com 14 gols. Nesse período já tinha estreitado relação com companheiros e manifestava carinho pelo clube. O brilho que se repetiu no vice da Copa do Brasil 2019 veio em outra posição, como jogador atrás do homem da frente, com liberdade para se movimentar e organizar as jogadas, embora não seja um armador. Está dizendo aqui, enfim, sobre o Nico Lopes, aqui, o influenciador aqui do Internacional, não estou vendo o nome dele aqui. O Tomás Rames. Tomás Rames, do site Globo Esporte. Foi ele que falou. Enfim, cara, estranho, né? Não joga numa posição, não joga na outra, meia, não sei o quê, enfim. Esse daí é mais uma da novela Nico Lopes. Tá virando novela. É isso, galera. Dito isso, quero convidar vocês hoje para o pré-jogo às 18 horas e também quero convidar vocês para o nosso pós-jogo, né? O nosso pós-jogo acontece sempre após os jogos instantaneamente, né? Às vezes, quando a gente está no Maracanã, fica difícil, mas eu estou revendo isso, de fazer, de repente, o pós-jogo de lá mesmo. Tá aí, ó, Brasileirão hoje, pós-jogo, 10h30 da noite, Fluminense Internacional. Aguardo vocês para o nosso pós-jogo, tá bom, galera? Então, esse foi o Resenha Express de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até logo mais, hein? Aguardando vocês. Um abraço.